O jogo tá virando, galera, e talvez você ainda não tenha nem percebido, certo? Hoje a gente vai falar aqui sobre trabalho e o porquê que eu tô falando que o jogo tá virando. Porque hoje talvez se assista muito menos televisão do que há 5, 10 anos atrás, mas eu assistia, sempre fui um cara que assistia muita televisão, novela, jornal, porque não tive acesso ao celular tão cedo quanto você, talvez. Mas uma coisa que sempre me chamava a atenção era aquelas notícias de jornais que trabalho tá difícil, tá difícil, tá difícil arrumar um trabalho, falta experiência, falta qualificação. Esse era um dos maiores empecilhos, tá, no mercado de trabalho há 5, 10 anos atrás. Porém, o jogo virou em que sentido? Que hoje qualificação, experiência já não são mais, já não são mais essenciais, tão essenciais na hora de ocupar uma vaga de trabalho. E sim a mão de obra em específico, a mão de obra em si está sendo exigida. Por quê? Porque ninguém quer trabalhar, cara, tá? Eu fico assustado quando eu vejo que notícias que o desemprego do Brasil é o menor, tá? Que é o menor desemprego dos últimos anos. Inflação baixou, cara. E quando você vai ver na vida real, é totalmente diferente, tá? Começando pela inflação, as pessoas falam que a inflação baixou, mas você realmente sente que baixou? Você acha que você está pagando mais barato na sua feira aí de casa, os seus gastos fixos de casa? Você acha que água, luz, internet, comida de modo geral baixou? Talvez um ou dois itens tenham reduzido de preço, mas no geral, a mesma quantidade de comida que você comprava atrás com valor, hoje você compra muito menos com o mesmo valor, tá bom? E chove de notícias que caiu o desemprego. Chove de notícia que o desemprego caiu, que é o menor do Brasil. E na contramão aqui, na contramão, também vem muitas notícias que há muitas vagas de trabalho. Então, como que é o menor desemprego e há tantas vagas, se populacionalmente falando, o Brasil não está crescendo? Se populacionalmente o brasileiro está tendo menos filhos, ele está, ao invés de ter filhos, está adotando gato, cachorro, passarinho, enfim, algum animal de estimação. Então é uma conta que não fecha na minha mente, tá? Talvez eu esteja sendo leigo, não sei como é que vocês, não sei como é que vocês descrevem isso, mas vocês podem comentar aqui se vocês pensam igual ou diferente de mim. Esse vídeo aqui é sobre mercado de trabalho e eu vou falar aqui os principais pontos, o porquê que falta trabalhador, porquê que tá sobrando, tá faltando mão de obra, ok? E você pode deixar seu like ao final do vídeo, se esse vídeo te agregar algum valor. Primeiramente, gostaria de agradecer a você do outro lado, que a gente acabou, o canal Investidor Baixa Renda acabou de bater a marca aqui de 4 mil inscritos, era uma meta que eu tinha para esse mês. E a meta anual continua a mesma, tá? Chegar nos primeiros 10 mil inscritos, então conto com você e com o seu apoio. E vamos falar aqui sobre o mercado de trabalho. Eu vou começar, pessoal, pela minha experiência, tá? Eu já trabalhei de servente, ajudante de pedreiro, já trabalhei ajudante de pedreiro, já trabalhei vendendo na rua como ambulante, já trabalhei em supermercados, já trabalhei em padaria, pizzaria, restaurantes, enfim, trabalhei na rua em muitas coisas, então acho que eu tenho como falar bem disso e expressar aqui, através da minha experiência, o porquê que tem tantas vagas abertas e pouca mão de obra. Em primeiro lugar, é a questão salarial, tá bom? Questão salarial. O salário está estagnado. Embora eles anunciem lá um aumento salarial, quando você pega esse aumento real e pega o aumento do preço das coisas, na verdade o salário ele desvalorizou. Ele não valorizou, ele desvalorizou enquanto o preço das coisas está subindo. E aqui a gente volta àquela história que eu falei há pouco tempo. Se você comprava X alimentos com X reais, hoje você compra muito menos alimentos com a mesma quantidade de reais. Então seu dinheiro está perdendo valor. Esse é um dos principais motivos pelos quais as pessoas não querem trabalhar. O empregador, na cabeça dele, aquele salário ali, aquele salário específico ali, que ele paga de R$ 1.615, 1.618, eu não sei exatamente quanto é que está hoje, mas é 1.600 e alguma coisa, tá? O empregador em si, ele acha que isso ali é suficiente para o trabalhador. Ele acha que é muito pagar isso ali para um trabalhador com os direitos. E o trabalhador, na cabeça dele, é pouco. Por quê? Porque o trabalhador está vivendo na pele.
Enquanto o empregador ele ganha pela produção, pelo quanto que a empresa dele produz, o trabalhador não, ele produz mais e o salário continua o mesmo. Fica aquele conflito, um acha que está pagando muito, outro acha que está recebendo pouco, e aí vem um desânimo. Por que o desânimo? Porque um salário é melhor do que nada, tá? Um salário é melhor do que nada. Mas quando você pega aí uma pessoa que não trabalha, que recebe um benefício social, tá? Recebe em média de 900 a 1.000 reais sem fazer nada, para ele é muito mais vantajoso. Para ele é muito mais vantajoso receber esses 1.000 reais de Bolsa Família, tá? Sem ter que acordar cedo, sem ter que estar dando satisfação a ninguém, sem ter que estar aguentando enchimento de saco. É muito mais prazeroso do que receber 1.600, tendo que trabalhar aqui no animal, na maioria das vezes trabalhando muito, passando do horário, não recebendo, às vezes tem que é a realidade, eu já passei por isso, tá? Trabalhador que trabalha feriado não recebe, passa de horário, não recebe hora extra. Então tudo isso aqui desmotiva a pessoa a não querer trabalhar mais por um mísero salário, tá? E aqui não me confunda, eu não estou falando que você deve largar seu trabalho, que você não deve trabalhar para viver em programa social. Pelo contrário, eu já falei várias vezes aqui que em muitos e muitos casos esse programa social Bolsa Família ele acaba sendo uma pedra no sapato, tá? Não só dos brasileiros, como dos empreendedores, porque se a pessoa recebe 1.000 reais sem fazer nada, ela não vai deixar de receber 1.000 em casa, tá? Sem responsabilidade, para receber 1.600, levando grito, levando abuso, comendo fora de horário, enchendo a cabeça aqui de problemas, e o salário continua na mesma coisa. Pegou o racional? Segundo que os empregadores, os empresários, de modo geral, eles não estão oferecendo mais benefício, tá? Então é o seguinte, eu tenho uma xícara dessa para vender e eu te ofereço ela por 10 reais, a xícara limpa e seca do São Paulo. Tá difícil de vender a xícara, tá muito difícil, porque as pessoas não querem comprar mais xícara, mas você tá vendendo por 10 reais. E aqui vem outro rapaz, ele te oferece essa xícara, tá? Cheia de café pelos mesmos 10 reais. Então você nota que aqui é uma xícara comum e aqui é uma xícara com benefício. Qual que tem mais probabilidade de vender? A xícara de café, creio eu, né? Só uma analogia, tá? Pra vocês ficar mais fácil de entender. Então a mesma coisa é o trabalho. Se você tem uma empresa que está te oferecendo um salário mínimo, você trabalhar 8 horas diárias, 40 horas semanais desse lado. E do outro lado você tem uma empresa que está pagando um salário mínimo, mais vale alimentação, mais vale transporte, tá? E você vai trabalhar 7 horas diárias, 35 horas semanais. Não é difícil de ver que você vai escolher essa que tem benefício. Então aqui é que está a jogada. O salário continua o mesmo e os empregadores, os empresários, eles não estão oferecendo benefícios para o trabalhador. Então ele acaba se desmotivando. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando ele recebe aquele salário no fim do mês, já está tudo direcionado a contas, tá? Porque hoje é praticamente impossível uma família brasileira sobreviver com um salário mínimo. Aqui, tá? Aqui eu estou deixando para vocês as minhas despesas de dezembro. E aqui foram só as despesas fixas, tá? Despesas que tem todos os meses, que é comida, que é alimentação, a comida, né? Luz, internet, academia, ok? Não estou nem colocando gastos extras. O que são gastos extras? Às vezes você precisa comprar um remédio, às vezes você precisa fazer um exame, às vezes você sai com sua esposa para comer fora. Então são gastos que não estão na conta. Então aqui você nota que só aqui, com esses gastos fixos, já não é suficiente para mim ganhando um salário mínimo. Então isso acaba desmotivando o trabalhador, na maioria das vezes, passar 26 dias da vida dele ali trabalhando, que nem um animal. Tem horário de entrar, tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. Se ele trabalhar mais, ele ganha o mesmo tanto que for acordado, ele não vai receber mais. Se o movimento for pouco naquele estabelecimento, se tiver pouca demanda, o patrão começa a ficar com cara feia, o patrão começa a soltar piadinhas ali indiretas, que incomodam o trabalhador na maioria das vezes. Então isso, cara, desmotiva demais a pessoa a querer trabalhar para os outros. E aí está ocasionando essa questão que construção civil não tem mão de obra, bares e restaurantes que contratavam muito, as pessoas não querem trabalhar, porque é muita reclamação, é lidando com gente, é lidando com cabeças diferentes, é muito estresse, é à noite, tá? Um horário que você deveria
está descansando, você está trabalhando, você está vendendo seu tempo em troca de um salário à noite. E uma infinidade de outros trabalhos. As pessoas não querem mais esses trabalhos braçais. As pessoas querem trabalhos que sejam fáceis, que gerem menos estresse, até porque a gente vem, hoje em dia, eu não estou vendo mais falar em burnout, né? Mas até o ano passado estava chovendo de casos de burnout, de depressão do trabalho, ansiedade, pessoas que viviam trabalhando e pegando problemas psicológicos. Por quê? Porque é pressão demais, é cobrança, é muito trabalho, é muita pressão, é muita cobrança e o salário, ó, que nem diz o professor Raimundo. Então, cara, esse é um dos principais problemas. Por outro lado, a gente tem que entender o lado do empreendedor, que não é fácil para o empresário no Brasil, tá? É um país que tem muitos impostos, muitos encargos. Para você trabalhar dentro da lei, o custo é muito alto. Então, também aqui a gente tem que ver o lado do empreendedor, que ele não paga um salário, vamos dizer aqui, adequado ao trabalhador, não porque ele não queira, porque na maioria das vezes as margens dele já estão muito esticadas, devido ao imposto com o trabalhador, que ele tem que, para legalizar um trabalhador é muito caro, imposto na mercadoria, imposto em máquina de cartão, imposto sobre faturamento, tá? Só que eu faço um alerta aqui, cara, eu vou fazer um alerta aqui que o salário é o problema, tá? Às vezes você pesa muito na hora de escolher um trabalho, pesa muito a questão de quanto você vai ganhar. Só que a gente tá mudando esse cenário, tá? A gente tá mudando. O trabalhador brasileiro, ele tá mudando, ele tá querendo coisas diferentes. Em muitos e muitos casos que eu vejo hoje, o cara prefere, tá? Ele não pesa tanto a questão salarial, ele pesa a questão psicológica, a questão do ambiente de trabalho, se aquele ambiente é bom. Por quê? É, Se você está trabalhando em um ambiente onde você ganha um salário mínimo, digamos, mas você trabalha ali o horário corrido, seu patrão te respeita, te trata bem. Se você precisa resolver alguma coisa, teve um problema, enfim, com documentação, com banco, você precisa sair, passar a demorar um pouco mais. Você fala com ele, ele não pode ir de boa, não faz cara feia, não vai descontar do seu salário no final do mês. Se seu filho está passando por um problema de saúde, você tem que estar junto dele ali. É lógico que não é fácil para o empreendedor, a gente também tem que se colocar no lado dele, mas o cara não está fazendo isso porque quer, porque precisa, tá? Às vezes ele precisa ir no hospital com o filho dele, levar lá, consultar, perde um dia de trabalho. E o trabalhador e o empregador, ele tem que entender isso, só que na maioria das vezes ele não entende. Ele não entende ou ele não quer entender, porque ele olha sempre para o lado financeiro, que está tomando prejuízo. Então isso aqui acaba, de certo modo, desgastando a relação empregador e empregado. Acaba desgastando. Na maioria das vezes as pessoas não querem. Então o conselho é isso. Foque mais em dar melhores condições de trabalho para o seu funcionário. Não só a questão salarial, mas procure não explorar, tá? Se você quer que ele exerça uma tarefa fora da função dele, tá? Que não é função dele. Pelo menos chega com um jeito, com educação. Pô, tô precisando fazer esse serviço aqui, eu sei que não é sua responsabilidade, mas teria como você me dar uma ajuda a resolver esse problema aqui? Cara, eu duvido que o trabalhador não vá te ajudar de livre e bom grado. A não ser aqueles que têm trabalhador cretino também, vamos falar a verdade. Procura, se puder, dar uma alimentação adequada para ele, ó, alimenta aqui, não fazer cara feia quando o cara estiver comendo, certo? Que o cara não vai ter problema nenhum no dia que ele precisar ficar um pouquinho mais tarde, no dia que ele precisar fazer uma tarefa que não é função dele. Mas aí, meu amigo, você paga um salário, você quer que o cara seja igual o Bombril, seja 1001 utilidades. E um dia específico, ou dois, uma semana, que o mercado ele sempre tem dias mais fracos, tá? O mercado está mais fraco, não é culpa sua. Você fica procurando problema, meio que colocando a culpa do movimento no cara, na falta de movimentação no funcionário. Meu amigo, isso aqui estressa e um salário mínimo não compensa. Então, hoje tem muitas outras condições. A pessoa pode fazer renda extra aqui no YouTube. A gente pode fazer renda extra como afiliado de mercados na Shopee, Mercado Livre. Tem muita gente vendendo no TikTok, tá? Tem gente trabalhando home office, tem gente vendendo na rua. Então tem uma série de outras oportunidades aqui para o trabalhador se reinventar, para ele sobreviver. E ele não vai, de forma alguma, tá passando por esses problemas que eu citei aqui,
por um salário mínimo, tá? Por um salário mínimo. Esse é o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda, falando aqui o porquê que está faltando mão de obra. Essa história que você está virando escravo do seu trabalho está se acabando mais, o trabalhador está abrindo o olho. E o patrão também, ele vai ter que começar a abrir o olho, ele vai ter que criar benefícios se ele quiser atrair funcionários, tá bom? Explorei aqui os pontos positivos, os pontos negativos, o que acontece de tão ruim nas empresas que fazem com que as pessoas não queiram trabalhar lá, mas também explorei aqui pontos positivos que você pode fazer para que seu funcionário possa se sentir mais à vontade naquele lugar e tenha sim vontade de trabalhar, tá bom? Se você trabalha hoje em um trabalho aí que você não gosta, ou que é muito bom por sinal, que tem benefícios, comenta aqui, galera. Vamos compartilhar aqui esse tipo de informação, se o seu trabalho está te gerando valor, se é um trabalho gratificante, que você acorda, não vou dizer aqui inspirado para trabalhar, mas você não é aquele cara que vai no automático, porque é o jeito. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Valeu!